toque, tá tudo certo, né, Cachoeira? Vinícius Colete, tão querido, né? Então que fez uma fila de pessoas para dar parabéns para ele. Depois o Edu é aí perto, vai lá dar parabéns também, viu, Edu? Boa, Bruno, tudo bem com vocês? Edu, tá? Fala, Mário, comentaristas, um abraço. Um abraço, Galã, parabéns, felicidade. Já dei um abraço no Vinícius ontem lá no Allianz Parque. Bem, é o seguinte, olha só como que a situação no Campeonato Paulista com esse regulamento é maluca, Bruno e Mari. O São Paulo terminou a maratona ontem de 4 partidas em 11 dias, sem nenhuma vitória. Então tá sem ganhar a 4 jogos. Teve a derrota para o Bragantino, os empates em Brasília com o Inter de Limeira e Belo Clube e esse empate com o Palmeiras. Somou 13 em 12 pontos. Se a gente puxar um pouquinho mais, nos últimos 6 jogos, tem só a vitória contra o time do Mirassol por 4-1 no Morumbi. Antes tinha perdido do Santos. Então não é uma campanha boa. Só que com 16 pontos, um a menos que o Palmeiras, o São Paulo já está classificado. E hoje, sem entrar em campo, pode ser o primeiro colocado do grupo. Basta o Novo Horizontino não vencer o Mirassol, porque o Novo Horizontino tem um jogo a mais, jogou contra o Corinthians, devido à situação do Corinthians em disputa da Copa Libertadores da América. Então, se o Novo Horizontino hoje empatar ou perder, ele tem mais uma partida só. O São Paulo já garantiria o primeiro lugar do grupo. É que o saldo dessa maratona, em termos de resultados, é ruim. 13 em 12 é muito fraco. Além disso, houve um desgaste, claro, do Zubeldia com a torcida, recuperado em partes ontem com esse empate contra o Palmeiras. Ele conseguiu poupar 2 jogadores por muito tempo. O Lucas entrou ali aos 15 do segundo tempo, o Oscar já na parte final. E são 2 jogadores importantes. O Oscar é o que tinha a maior minutagem entre os titulares nesta temporada. E não perdeu a partida. Teve uma única chance para ganhar, do Lucas, mas não perdeu o jogo. Se manteve na primeira colocação. O prejuízo foi que o próprio Zubeldia recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir a sua primeira suspensão em 2025 contra a Ponte Preta. E ainda um prejuízo que não está confirmado é o Ferreirinha, que ontem ficou fora e que ainda não sabe se estará recuperado a tempo de jogar na quarta-feira no Morumbi contra a Macaca. A situação ainda mais engraçada é que o São Paulo pode ser primeiro colocado, pode não precisar dos 2 resultados com Ponte Preta e São Bernardo e pode prejudicar o rival, o Palmeiras, porque se Ponte Preta e São Bernardo tirarem pontos do São Paulo, o Palmeiras vai ficar numa situação ainda muito mais complicada em relação à classificação. São as nuances, os aspectos desse Campeonato Paulista que tem um regulamento muito maluco. Treino tá rolando agora, tá terminando na verdade, foi só um regenerativo e 2 últimas informações. O Wendel tá prontinho para estrear, se não for nesta semana nos 2 jogos, será na fase decisiva do Paulistão. E Sabino, o Vitória tentou a contratação dele para a vaga do Wagner Leonardo, que saiu. O São Paulo disse não, chance zero. O Sabino continua aqui como opção para o técnico Zubeldia. Faltam vitórias, mas a classificação está garantida, Bruno e Mari. É isso, Edu. Nessa fase aí também, não sei se isso vai bastar para o torcedor do São Paulo, né? Mas depois daquela sequência tão ruim, acho que pelo menos ontem aliviou um pouco, né? Aliviou? O resultado, claro. Sim, se tivesse perdido, o São Paulo não estava esperando o pior, né? E complicou a vida do Palmeiras. Complicou a vida do Palmeiras. São 3 Cachoeira não vitórias deve ter gostado, né? do Palmeiras, 5 empates e 2 vitórias do São Paulo. Então, nessa conversa aí, o São Paulo saiu mais aliviado do Allianz Parque, Marcos? Sai. São Paulo ontem poupou durante quase o jogo todo Lucas e Oscar. E jogou fora de casa contra um adversário que é tricampeão e um adversário precisando vencer. Então, sim. E mais, né? A gente falava até na semana passada, por isso que eu falo com você, você tem que assistir ao Sport Center, que é o maior do mundo. Esse seu silêncio não colaborou muito. Que é o Bruno. Então, nós temos que gravar a vinheta do Cachoeira. Cachoeira falando isso. Isso. Então, porque a gente tem falado aqui sobre a variação para determinados jogos. Então, o Palmeiras jogou diferente no jogo contra o Corinthians. O São Paulo jogou diferente no jogo contra o Palmeiras. E o Palmeiras não mudou a sua linha de 4 para encarar o São Paulo como tinha feito com o Corinthians, porque era o jeito de neutralizar ou de diminuir o fluxo de passes do meio campo do Corinthians. Era tentar abrir ainda mais uma linha de meio campo. Ontem o Palmeiras entendia que o São Paulo... Joy Black na Central. Jogar daquele jeito, e o São Paulo montou uma maneira diferente de jogar contra o Palmeiras, jogando com 3. E eu não tenho coragem de falar que deu tudo certo ou que deu tudo errado, porque o jogo não foi bom. Para mim, o jogo, tecnicamente, foi muito estranho. E acho até que talvez com baixa concentração, não sei se o calor, não sei o que é.
Então, é isso que eu tô tentando entender, assim. Por que dois times tão bons fizeram um jogo tão ruim? Por quê? Tem dia, de fato, tem dia que nada dá certo, porque realmente, concentração, aparentava ter uma concentração um pouco mais abaixo do que o normal, porque erros bobos, a linha de 3 ali do São Paulo, talvez seja uma boa notícia para determinadas partidas, que o Zubeldia precise defender um pouco mais sem a bola, né? E espetar contra-ataque. Acho que para o torcedor do São Paulo, depois dos resultados em Brasília, você testar um esquema novo, sem seus dois principais jogadores, que são o Lucas e o Oscar, e você conseguir segurar e ainda prejudicar um rival direto, porque o Palmeiras precisava muito da vitória por conta da situação que vive no Campeonato Paulista, acho que para o torcedor do São Paulino é um jogo tranquilo, assim, foi um jogo ok. Por mais que tenha 4 jogos que não vençam. Mas eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que esse sistema, essa loucura do futebol brasileiro, ele proporciona jogo ruim. Sim. Porque, poxa, a gente viu clássicos tão bons, né? Corinthians e São Paulo foi bom. Sim. Corinthians e Santos foi bom. O Corinthians e Palmeiras foi bom. Só que assim, o São Paulo, ele me parece que entra no jogo ontem, não é para se defender, mas para não ter o jogo. Né? Acho que a qualidade do jogo está muito brasileiro. Aí, por causa do calendário, se ele escala o Lucas e o Oscar, que são 2 estrelas do time dele, ele corre risco de perder os jogadores. Além do calendário, gramado. Também. Essa questão, principalmente pelo Lucas. O Lucas já tinha se machucado lá, acho que Então você tem um jogo, alguém que simplesmente não quer que tenha o jogo, porque ele não quer correr esses riscos, como o próprio Palmeiras já fez algumas vezes. O Abel já fez isso algumas vezes. Já fez contra o Flamengo no Maracanã, por exemplo. Acho que é normal. Simplesmente alguns jogos você vai precisar, por exemplo, ontem você sabe, era nítido que se o Palmeiras não vencesse o jogo, a situação no decorrer do campeonato ia ficar pior para o Palmeiras e o São Paulo sabia disso. Eu preciso poupar meus 2 principais jogadores por conta do calendário e por conta do gramado sintético, que em alguns momentos pode prejudicar por conta da lesão. Vou testar um esquema de jogo, que eu já, por exemplo, acho que ele já queria testar um esquema com 3 zagueiros para defender um pouco mais, até por conta do quarteto, que é um esquema que você deixa um pouco mais as águas desguarnecidas. E realmente, eu não quero jogar. Estou satisfeito com o empate. Não é assim, vou me defender. Eu não quero que tenha o jogo. É diferente. Eu não quero que o Palmeiras vença. Isso, E é do eu jogo. Acho que eu não me incomodo com um time que quer se defender. Eu acho que isso é do jogo. Mas o futebol brasileiro faz com que os times querem que não aconteça Algumas partidas, isso daí aconteceu e vai continuar acontecendo. Mas quando que o São Paulo não quis o jogo? Que você diz assim, de... sabe essa coisa que a maioria dos times faz, que a cera, tem a bola aqui, joga a bola longe. Demorar pra repor. Enrola, demora, para. Essa coisa de toda hora picotar o jogo, né? Isso todos os times fazem, infelizmente. Agora, né? E aí, quando o São Paulo percebeu que tinha uma situação controlada, ele falou, peraí, deixa eu tentar jogar um pouquinho. Colocou o Lucas. Ele quase ganhou o jogo. Sim. E é isso. E obriga, inclusive, o Abel a mudar também a marcação do Lucas. Isso. E na primeira ou segunda jogada, o Lucas dá um tapa ali pelo lado, a bola vai equilibrando na linha lateral, lembra disso? Quase sai, mas fica ali. E aí ele leva a bola até dentro da área e o Everton faz a defesa. Teve a bola que a gente lembrou ainda do Marcos Rocha. Mas aí o Lucas troca de lado. Vai para as costas. Mas aí o jogo fica... A gente lembrou do André Silva num contra-ataque que... Eu não consegui entender. Sério, essa jogada foi impressionante, essa jogada do André Silva. Tem um lance dessa de não querer o jogo ainda no primeiro tempo. Um lance que passa até despercebido, mas tem uma contusão que acho que é do Mike. E eram 3 jogadores do São Paulo contra 2 do Palmeiras. O São Paulo prefere fazer o fair play e jogar a bola para fora do que continuar o jogo. Sabe, a coisa do parar o jogo a todo momento tá tão na cabeça do jogador que até inconsciente, às vezes parece que o cara prefere não contra-atacar, mas vou parar jogo. Mas se fizesse o gol... Ia ser uma confusão. Ia ser uma confusão danada. Mas normalmente você não vê... Mas eu não quero estresse hoje, eu vou recuar. Tal. Não, mas você não é? Não, mas é que normalmente o torcedor prefere comprar a briga de tentar do que não... qualquer um. Se fosse no seu estádio, dificilmente ele pararia, né? Sim, claro. Sim. Mas aí na outra condição é melhor parar o jogo do que tentar. Mas nessa aí de tentar entender a partida, por que o jogo do Palmeiras também não funciona? E aí é isso, aí o Palmeiras não consegue sair disso. Onde que o Palmeiras parou? Marra? Não, e o Palmeiras com uma outra formação também, né? Com o Estevão de novo fora, depois o Maurício entra e sai, com um meio diferente. Eu acho que está faltando em algum momento, com o Flaco Lopes recuperando o espaço, né? A gente já tinha falado também. Agora, onde para
Ontem tinha 3 zagueiros, com linha um pouco mais baixa. O Palmeiras tem dificuldade, às vezes, para fazer a bola chegar em situação clara para gol. Porque o Palmeiras ter a bola, o Palmeiras tem. Só que o time adversário parece que se arruma para, deixar a bola com os caras, só não deixa os caras chegarem em situação ali no tal último terço, em situação clara para bater para gol. Então deixa eles tocando para lá e para cá, para lá e para cá. E aí o que você pode fazer? Mudar posicionamento, tudo isso o Palmeiras tenta. Mas não deu certo ontem. Não tem dado certo. Eu acho que talvez tenha um certo esgotamento de uma forma de jogo, uma necessidade maior de variação. Ontem até entra o Tales, sai zagueiro, entra o Tales. O Gomes. Sim, era o Gomes machucado. Isso. Era a tentativa de ter mais jogador lá, mas não deu certo.